gente. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. Hoje nós vamos estar encerrando o nosso primeiro Novembro Negro, iniciativa dos alunos negros aqui do programa de pós-graduação em Direito da Unirio, também da professora que está auxiliando a gente, a professora Ana Paula, a única docente negra do nosso programa, e esperamos que esse quadro mude para frente. Também, tanto eu quanto a professora e os outros alunos, nós esperamos que esse evento ele seja uma coisa anual, né? A gente estava falando isso ontem. A gente aprendeu bastante porque essa ideia surgiu há pouco tempo, a gente começou a organizar e chamando as pessoas, e graças a Deus a gente conseguiu ter uma mesa de encerramento com o Irapuã, que é uma pessoa excelente, uma pessoa que me inspira muito, já falei isso para ele mais de uma oportunidade, uma pessoa também que já me ajudou numa oportunidade em que eu tive um problema com questão de banca de cotas, eu tinha sido reprovado, eu procurei ele, falei, cara, me ajuda, como é que eu vou recorrer e tal, fiz o recurso, ele foi lá, me ajudou a fazer, eu consegui reverter, então é alguém que eu já sigo nas redes sociais, alguém que eu já queria chamar para palestrar tem um bom tempo, tentei chamar ele quando estava lá na Rural, eu conheci o Irapuã no Twitter, é onde eu sigo mais, acompanho mais o Irapuã, numa lista de 100 personalidades negras. E aí eu fui procurar as pessoas do direito, ouvi, beleza. Procurei, achei o Irapuã, vi que ele tinha rede social, comecei a seguir, compartilho bastante coisa que o Irapuã posta lá, quando tem algum tipo de evento, principalmente online, que eu possa estar acompanhando ele, eu venho acompanhando. Inclusive, chegou agora o e-mail do IDP, vai ter um evento agora no dia 1º, que o Irapuã vai estar na mesa, depois vou mandar para o pessoal aqui nos grupos. E quero agradecer a todo mundo pelo empenho e que nosso evento venha para ficar e que a gente, terminando o mestrado, a gente venha para ajudar também, ou daqui a pouco mesmo, palestrar, né, que a agenda negra ela não seja só em novembro, né, seja uma agenda para o ano todo, a gente possa estar chamando pessoas negras para estar falando no ano todo e não apenas em novembro, né? E isso é uma coisa que a gente falou com a professora Ana Paula e conseguir você para falar hoje foi muito bom, porque é muito difícil conseguir palestrantes negros em novembro, ainda mais pessoas notáveis como você, Irapuã. Então, vou passar a palavra aqui para a professora, que ela vai estar fazendo a mediação, e é isso aí. Obrigada, Jorge. Eu queria, mais uma vez, assim, agradecer ao Irapuã, né? Assim como eu agradeci a todos os palestrantes. A gente sabe que novembro é uma agenda bastante intensa, né? Eu fiquei muito feliz de que os alunos tenham se empenhado tanto para conseguir esses palestrantes maravilhosos que tiveram aqui nesses 2 dias que nós já tivemos de evento, assim, eu dei apenas um pequeno apoio, mas foi toda uma articulação feita por vocês, então eu acho que vocês estão de parabéns, vocês correram atrás das pessoas, vocês ligaram, insistiram, e para nós aqui do PPGD, né, do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas da Unirio, é uma honra tê-lo aqui conosco, Irapuã. Então, para começar apresentando, eu não costumo chamar os palestrantes de doutor, então eu vou pedir essa licença para ser um pouco mais informal. Eu tenho feito isso em todas as mesas, mas o Irapuã Santana é sócio do escritório Barros, Fontinelles, Barcelos e Mendonça Advogados, é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, é doutor em Direito Processual pela UERJ, ex-assessor de um ministro do STF, advogado voluntário da Educrafro, colunista do jornal o Globo e procurador do município de Mauá, São Paulo. Irapuã, seja muito bem-vindo, vai ser um prazer ouvi-lo e poder dialogar um pouquinho com você também ao longo desse iniciozinho de noite aqui. Agradeço mais uma vez, espero que seja a primeira de muitas palestras e diálogos contigo. Fica à vontade, você tem a palavra. A gente previu um tempo de 40 minutos, mas você fica à vontade também se quiser esticar um pouquinho, porque essa noite é sua aqui conosco, mas acho que é legal também que a gente possa ter um momentinho de conversa e de diálogo com você depois da sua fala. Claro. Primeiro, boa tarde a todas e todos. Eu estou muito honrado de estar aqui hoje conversando com vocês, né? A gente está falando
de um espaço dentro de uma universidade pública, no núcleo de pós-graduação, né? Então, eu costumo achar que isso é muita honra, de verdade. Eu me sinto muito chique, essa é a palavra, de estar aqui hoje conversando com vocês, e dentro de um lugar que é o encerramento, né, de um evento, que é o primeiro. Então, eu fico muito honrado com essa reserva, né, que a gente conversou bastante, né, Jorge, a respeito de como que a gente ia se ajustar para fazer a palestra da melhor maneira possível, melhor dia, melhor horário e tudo. Então, eu realmente agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para conversar com todos vocês, especialmente o Jorge Eduardo, que já é meu amigo de Twitter, principalmente do Twitter, né, Jorge? E eu fico muito, muito honrado com esse convite que veio diretamente dele, e também da Adriana, que eu conheci na semana passada, né? Bom vê-la aqui também hoje, e foi super engraçado, porque a Adriana falou: Nossa, eu gosto muito do seu trabalho e tudo, não sei o quê, e eu sou amiga do Jorge. Eu falei: Pô, então manda um abraço meu para ele e tal. E a professora Ana Paula ficou também muito agradecido com a sua mediação desse debate, né? Eu acho que é muito bacana a gente ter, né, essa representatividade dentro dos espaços, e eu acho que você, enquanto professor, acaba fomentando esse tipo de movimento, e isso é muito legal mesmo. E sobre doutor, pode fazer psico que eu estou atendendo, tá? Não tem problema nenhum. O pessoal, quem me conhece sabe que eu sou completamente contrário a esse tipo de tratamento mais formal. Uma das minhas principais bandeiras é de acabar com o juridiquês, né? E ter essa linguagem mais acessível, né? Mas, enfim, né? Sobre exatamente isso que eu quero trazer hoje para a gente conversar. O Jorge pediu para eu falar um pouco sobre essa coisa da advocacia antirracista, né? De como que a gente pode utilizar o instrumento do direito em favor, né, do combate ao racismo. E aí eu queria trazer um pouco da minha experiência, porque isso acaba sendo um pouco da minha vivência, né, nos últimos anos. E aí eu queria trazer uma história, né, de que como que eu conheci a Educafro, né? Eu acho que tudo está a partir dali. Eu conheci a Educafro, eu já estava no Supremo Tribunal Federal, e o CNJ tinha acabado de editar a resolução que previa cotas raciais para o judiciário. E aí o Frei Davi foi bater de gabinete em gabinete para celebrar a cota, né? Mas também pedir um passo além, para também colocar as pessoas negras nos cargos em comissão, nas assessorias, né? Então, ele foi batendo de porta em porta, até que ele chegou no gabinete do ministro Fux. Aí ele falou e tal, aí o ministro Fux falou: Mas, Frei, um dos meus braços direitos é negro. E aí o Frei Davi ficou maluco, né? E ele pediu para me conhecer, só que eu não estou sabendo de nada disso, eu estou trabalhando lá muito compenetrado. Daqui a pouco chega o ministro lá na sala dele e me chama. Aí eu falei assim: Cara, o que será que eu fiz? Cara, meu Deus. Eu já saí meio assim, né? E aí ele chegou lá e contou a história, falando que tinha conhecido o Frei Davi, que tinha conhecido, estava conversando com o Frei Davi, e aí que o Frei Davi tinha pedido para me conhecer. E aí o Frei Davi ele ficou mais encantado com aquele momento quando ele descobriu que eu fui cotista na graduação. E aí por que ele ficou encantado com esse negócio? Porque o Frei Davi foi um dos responsáveis pelas cotas raciais na UERJ. Isso lá em 2002, né? 2002, 2003, que ele que fez essa movimentação no Rio de Janeiro. E aí a gente pega 2002, 2003, por aí. Chega em 2015, ele vê alguém que utilizou as cotas e está lá no Supremo Tribunal Federal como assessor de ministro, que é um dos cargos mais cobiçados, né? Ele falou: Cara, deu certo. Tipo, tô vendo que é possível, né?
E a partir daí ele começou a conversar comigo e tal, e ele me perguntava algumas coisas, ele me chamou para palestrar. Inclusive, a primeira palestra que eu dei na vida foi na Educafro, a convite do Frei Davi. E foi terrível, assim, foi muito bacana, mas foi terrível do ponto de vista de execução mesmo, porque eu não conseguia falar. Eu tremia igual vara verde. Foi um negócio, assim, completamente bizarro. Nem parece que eu sou essa pessoa hoje, que eu saio falando de tudo quanto é canto. Era aquele momento ali, eram 800 pessoas, eu literalmente tremia. Mas foi muito legal a experiência. E enquanto eu estava no Supremo, eu não podia advogar, né? Mas eu sempre conversava com o Frei e dava algumas dicas sobre formas da gente conseguir algumas coisas, argumentos para ele poder conversar com o poder público, enfim. E quando eu saí do Supremo, né? Do Supremo eu fui para o TSE, do TSE eu pedi exoneração e voltei aqui para São Paulo. Aí quando eu saí de lá, eu tinha conversado com ele um pouquinho antes sobre como a gente poderia utilizar as cotas eleitorais das mulheres também para candidaturas negras. Foi quando a gente pensou numa ação para poder tentar fazer a pauta racial também avançar do ponto de vista eleitoral, porque eu já tinha feito uma pesquisa em 2016 mostrando como é que estava a discrepância, né, das candidaturas negras. E foi um negócio assim que eu vi por um acaso, se eu não me engano, que era em 2.500 municípios do Brasil, não existia sequer candidato negro, um candidato negro à prefeitura. E aquilo me chamou muita atenção. Eu sou muito curioso, desde pequeno. Minha mãe fala que eu estragava todos os brinquedos porque eu queria saber como é que funcionava. Só que depois eu não montava, né? Assim, e eu comecei a olhar muitos dados das eleições desde 2014. E aí eu vi que a grande coisa do que faz a pessoa ir para frente nas eleições é você ser visto, né? Suas ideias, aquela coisa toda. Mas para isso você precisa de dinheiro. Né? Então, uma das coisas que eu peguei assim era que, por exemplo, o candidato a deputado federal de 2014 precisava de R$ 1 milhão para ser eleito. E aí eu fiz a pergunta, né? Quem é a pessoa negra que tem R$ 1 milhão à disposição para investir na sua candidatura, né? E aí foi a partir desse estudo que eu fiz em 2016, com essa conversa que eu tive com o Frei Davi, que a gente bateu lá na porta do TSE e depois no Supremo para fazer essa distribuição proporcional, né, das verbas eleitorais para candidaturas negras. E isso começou em 2018, né? O negócio só começou a rodar em 2020, né? Então tudo isso leva tempo. E nesse meio tempo, eu também foi um papo que eu tive com o Frei Davi. Eu falei, Frei, eu vejo que ainda a gente tem muitas leis, mas que não são cumpridas. E é possível que a gente consiga ter boas batalhas jurídicas no judiciário para que a gente tenha reconhecido direitos para a população negra, para a gente fazer avançar a pauta racial. E aí, também considerando que a gente estava lá, mais ou menos naquela eleição de 2018, foi quando a gente teve a bancada do Congresso mais conservadora até então, né? E aí eu falei, olha, a gente tem que considerar que o judiciário está dando mais abertura para a gente e eu acho que vale a pena a discussão. E aí ele super topou. E aí a gente começou com essa, a gente teve algumas outras ações também. Uma foi quando o MEC derrubou a portaria de cota racial para pós-graduação, e aí o Frei Davi negociou com eles, mas o nosso mandado de segurança já estava pronto. Enfim, a gente entrou, por exemplo, sobre questões a respeito das comissões de heteroidentificação em universidades federais e outras tantas coisas que a gente também mexeu. Mas eu também não estava sozinho. E aí, por quê? Porque em 2019 eu assisti um filme chamado Marshall, Igualdade e Justiça,
que foi um caso do Thurgood Marshall, que foi o primeiro justice negro da história da Suprema Corte Americana. E antes dele entrar na Suprema Corte Americana, ele era um advogado da NAACP, né, que é tipo uma Educafro, né, hoje em dia, que é uma associação que lutava pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. E o filme é muito bacana, eles pegam um caso anterior a ele ter entrado na Suprema Corte Americana, e para quem não sabe, ele foi o cara que atuou no Brown versus Board Education, que fez a integração, né, das universidades. E aí, depois, no finalzinho do filme, e aí eu tava super assim, né? Fala filme de advogado negão, eu tô lá. E aí eu tava vendo aí no final, ele fala assim, esse caso especificamente, ele tratava de violência, né? E era um negro que tinha sido condenado, que ia ser condenado à forca. E aí, depois que acabou esse caso, ele já estava viajando para outro lugar, ele estava sempre viajando. E aí ele falou no final assim, alguém falou para ele no final, pô, mas você vai para lá e tal, não sei o quê, o que você vai fazer? Qual é o próximo passo? Aí ele falou, pô, o próximo passo é a gente fazer com que outros advogados sejam tão bons quanto eu dentro da associação, porque eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso, cara, me acendeu um alerta, assim, me acendeu uma luz, assim, que foi assim, eu falei, cara, eu tive no Supremo por 4 anos, né, Supremo e TSE, quase não vi advogados negros. Quando eu via advogados negros lá, era falando sobre questões raciais, mas eu não via pessoas negras falando sobre qualquer outro assunto que tenha questões técnicas avançadas, né? Enfim. E eu falei, poxa, eu preciso fazer com que outras pessoas negras possam aprender as mesmas coisas que eu aprendi nesses meus 4 anos em Brasília. E foi aí que eu pensei em montar um curso, né, que foi o curso de advocacia racial. Eu montei ele, e aí, como eu não estava também dando aula em nenhuma universidade, e uma das coisas que eu mais amo fazer no mundo é dar aula. E aí, como eu não estava dando aula em universidade nenhuma, eu falei, pô, vou montar um curso. E falei com o Frei Davi, ele super topou. E a ideia era essa, a gente treinar advogados para poder atuar juridicamente, inclusive junto com a Educafro, né? Porque a todo momento surge algum problema racial no Brasil, né? E a gente está pensando dentro de uma ideia de política pública. Então, nessa ideia, assim, eu montei esse curso, que ele tem uma pegada mais ou menos de mestrado, que são encontros semanais de 3 horas, por mais ou menos 3, 4 meses. E a gente começa a falar desde a parte técnica, raciocínio lógico-jurídico, até questões de economia, psicologia, enfim. E a gente aprende a montar argumento, a gente aprende a montar petição. E a ideia é essa, né? É um pouco do que eu acho que é como eu me movo, que é dessa parte da retribuição, da gratidão mesmo. Porque eu tenho absoluta consciência que eu fui muito ajudado durante toda a minha caminhada, né? Então, eu acho que eu retribuir isso de alguma maneira é o mínimo que eu posso fazer. E a partir daí a gente montou. O primeiro curso foi com 15 pessoas, o segundo foi com 30, o terceiro já tinha mais de 70. E 90% das turmas, eram de mulheres negras. A primeira turma tinham 2 homens, a segunda turma foram 4 homens, e a terceira turma foram não chegava nem a 10. Né? E foi interessante porque o primeiro foi no presencial, depois veio a pandemia, a gente fez online, depois a gente fez online de novo. Esse ano a gente não fez por absoluta impossibilidade minha de me mexer no sábado de manhã, porque eu estou fazendo coisa demais. Mas por que eu estou falando isso? Primeiro que eu acho que a gente precisa de capacitação.
né? É uma coisa que eu vejo muito, que em alguns grupos de advogados e tal, chegava alguns a falar assim, poxa, mas como é que eu vou endereçar essa petição para o juiz tal? Eu falava, cara, então a gente está bem lá atrás, né? Então era uma coisa assim que eu falava, vou fazer a parte técnica, vou construir tudo. E eu pegava questões que eu aprendi no dia a dia e que não eram no curso de graduação ou mesmo na pós-graduação que a gente tem, né? Então, às vezes, a gente tem grupos de pesquisa específicos para isso, que é, por exemplo, é uma aula que eu brinco que é de vinhos e charutos, que é como conhecer os ministros do Supremo, né? Porque, na verdade, quando a gente está falando de direito, a gente não está falando necessariamente da melhor técnica utilizada ou do melhor argumento utilizado, né? A gente tem que conhecer a personalidade de cada ministro para saber qual argumento vai utilizar para atingi-lo da melhor maneira possível, né? E aí, esse é o ponto, assim, a gente está falando de seres humanos. Tem uma tese, né, tem uma corrente de pensamento dos Estados Unidos que fala do realismo jurídico, né? E eles falam isso, assim, não é como é que se monta uma decisão? Quando a gente aprende na graduação, é relatório, justificativa e conclusão. Mas ninguém faz assim, né? Ninguém toma decisão dessa maneira, nem no dia a dia, né? A psicologia já mostra para a gente. Primeiro a gente decide com base no sentimento, depois a gente racionaliza aquele sentimento para entender como que a gente foi levado para aquela decisão, né? E o juiz é a mesma coisa. Primeiro ele decide, depois ele justifica a sua decisão. Então, esse é um ponto que eu acho que é super importante. E aí, que é um dos furos, né, da teoria do Kelsen, que fala que o direito, por si só, ele é imparcial e tal. Só que todo mundo sabe que todo mundo tem vieses, né? Então, não tem como simplesmente excluir e se afastar do mundo. E aí eu fui tentando olhar para esses pontos que algumas universidades não fazem, alguns outros cursos não fazem. E aí, que teve essa aula de vinhos, né? A gente tem aulas em que eu fico argumentando contra determinadas pautas. E aí eu falo, né, que eu sou advogado do diabo e tal, então eu fico pressionando todo mundo para chegar a determinados raciocínios e tudo. E, enfim, eu realmente puxo. E aí o pessoal até fala assim, cara, eu saio cansado da sua aula, porque a gente não é ensinado a raciocinar desse jeito. E aí uma das coisas que eu faço muito nessas aulas é falar assim, tá, o que você acha de não sei o quê? Aí a pessoa fala assim, fulano de tal diz isso. Eu falei, não quero saber o que fulano de tal diz isso, perguntei de você. O que você acha disso? E aí eu dou uma de Sócrates, que eu saio perguntando, por quê, por quê, por quê? Ou então, Sócrates, ou então crianças, né? Crianças de 4 anos. Tipo, por quê? E por quê? E por aí vai. Então, é um negócio que é muito bacana, porque o mundo real é esse, né? No mundo real, a gente tem que... A gente não vai lidar com o nosso amiguinho que também gosta de cota, né? No mundo real, a gente vai lidar com o Fernando Holliday, que é o cara que o pessoal vai trazer para você falar, isso aqui também é preto, e é contra a cota. E aí? E ele não vai querer discutir com você com argumentos racionais. Então, é esse tipo de coisa que eu tento fazer essa preparação. E aí, a partir desse curso, a gente foi trazendo também o trabalho para dentro do curso. Então, por exemplo, quando a gente teve essa parte das cotas da distribuição proporcional lá no TSE, a gente chamou algumas alunas para poder ajudar a gente. Então, a gente distribuiu, cada aluno falava com 1 ou 2 ministros diferentes. Então, a gente está falando aqui de uma aluna, por exemplo, que ela ainda estava na graduação, ela está com 40 e poucos anos, assim, então nem a formação dela, ela é da periferia daqui de São Paulo, e ela estava falando com o ministro do TSE. E ela falou assim, pô, mas eu não tenho cara de falar com o ministro do TSE. Eu falei, por quê? Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa. A gente falou, por quê? Você apresentou todas as qualidades possíveis para estar aqui. Você ajudou a montar a peça final, né? O memorial para apresentar para os ministros. Você fez a peça final, você sabe ela de trás para frente,
qual é o problema de você falar com ele? Só porque ele tem um título? Mas é ele que vai ajudar o seu povo e tal. Então ainda tem um lance meio psicológico, assim, né? Daí a gente fala, não, pô, tu é capaz, você tem que fazer e tal. Esquece você e olha para todo mundo e tudo mais. E foi a partir daí que a gente fez essa coisa, assim, né? De conectar as pessoas, também de empoderar. E uma das coisas que aconteceu que eu não prestei atenção nisso quando eu montei o curso, foi essa ideia do aquilombamento, né? Do fortalecimento conjunto, né? Dentro da turma. E eu não me liguei nisso, assim, eu me liguei só nessa coisa assim, vou treinar a galera para me ajudar e também para me desafogar um pouco. E vamos... Só que acabou criando um negócio assim muito maior e com essa parte de sentimento, de pertencimento, né? Eu acho que é super importante, porque a gente está falando de espaços, né? O espaço jurídico é um espaço branco. Então, se você está vendo, por exemplo, o Irapuã, que é sem noção e sai falando tudo quanto é canto, em todos os espaços, vai falar assim, pô, eu vou pegar essa ousadia aí dele também. E por aí vai. E isso tem sido muito bacana, porque a gente já teve esse exemplo da distribuição proporcional, a gente teve esse mandado de segurança, a gente teve um caso que foi bem interessante para falar das cotas para serviço militar. E aí, os militares, eles colocaram, as Forças Armadas, né? Colocaram uma cota, não colocaram cota, eles abriram o concurso, mas eles não colocaram cota e era um concurso para temporário, aqueles de 8 anos. E aí a gente foi e entrou com uma ação. Não, a gente não entrou com a ação. A gente pediu, na época, para o Ministério Público, para a Defensoria entrar com a ação. E aí a gente, enquanto Educafra, entrou como amicus curiae. E aí, eu não lembro exatamente o que aconteceu, que negaram a liminar, foi isso. Aí a gente foi e entrou com uma reclamação no Supremo, a gente enquanto Educafro, sabe? Então, assim, fui eu junto com o pessoal que era do curso de advocacia racial. E a ideia é mais ou menos essa, assim, a gente tem feito coisas dentro daquilo que já existe no ordenamento jurídico. A gente não está inventando a roda. Eu acho que esse é o ponto assim, principal. Essa advocacia que a gente faz, né, esse combate jurídico, a gente não está inventando a roda. Só que a gente está trazendo elementos técnicos dentro da parte de raça, que é uma coisa que normalmente não se tinha. Né? Então, eu acho que esse é o ponto principal. Assim. Eu, que sou doutor em processo civil, eu tenho essa parte técnica de processo. Então, eu vou ter uma petição XYZ que vai ser... e além de eu ser doutor, eu sou chato, assim, sou chato pra caramba. A Adriana viu, na semana passada, como eu fui chato com as pessoas que estavam expondo os trabalhos. Assim. A gente tinha que botar no final, aprovar um enunciado a partir de cada pesquisa. E eu fiquei enchendo o saco de todo mundo para falar, beleza, mas vamos fazer um enunciado aqui. Pô, mas esse enunciado está correto? É a melhor maneira da gente escrever? Esse raciocínio é o melhor? E aí, assim, como ninguém estava muito acostumado a esse tipo de coisa, o pessoal ficou meio assustado, ficou meio na parede. Só que a primeira coisa que eu falei foi, a gente está aqui num espaço seguro e que a gente pode errar. Que a gente vai errar com os nossos. Se a gente estiver num congresso de branco, não vou admitir que ninguém erre, porque vocês já treinaram antes. Né? Então, assim, a ideia é essa, assim, né? E mentira, pode errar sim, porque branco está sempre errando e ninguém fala nada. Foi até o que eu escrevi outro dia no Globo, que a gente pode fazer essas coisas, né? Que sempre se pega muito mais no pé da pessoa negra que erra do que na pessoa branca, né? Enfim, mas esse também não é o ponto, senão a gente vai ficar aqui até amanhã eu reclamando da vida. Mas, assim, eu acho que a grande coisa que a gente tem é de pegar, por exemplo, a gente tem a Constituição, a gente tem a Lei 7.716, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, a gente tem a Lei de Cotas de 2012, a gente tem a Lei de Cotas de 2014, a gente tem agora a Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação, blá, 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 blá. Cara, é muita lei. A gente já tem bastante instrumento para colocar o negócio para rodar.
Só que tem que a gente ver também, a gente está de frente com instituições que não aplicam isso. Então, a gente pode correr atrás. E uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é a gente constranger as instituições, através do direito, a fazer aquilo que está previsto em lei. E um grande ponto, que eu acho que é importante, é por que constranger? Porque, primeiro, você vai falar assim, pô, a lei diz isso não está sendo aplicado. Aplique. Se ele não aplicar, ele vai ter que dizer por que ele não aplicou. E a opinião pública, a primeira coisa que a gente faz é jogar na internet, jogar nos sites e vai falar o juiz racista, e ninguém quer essa classificação para si, né? Então, assim, esse é um grande ponto que a gente tem a nosso favor. Você já tem um arcabouço jurídico bem estruturado, porque se você pegar, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, ele prevê tudo. Ele prevê, inclusive, porcentagem de pessoas negras que tem que ter em propagandas comerciais do governo, né? O que falta no Estatuto da Igualdade Racial? Interpretação, né? E é um negócio que eu venho batendo nessa tecla tanto academicamente quanto dentro da advocacia. A gente precisa sair dessa classificação de norma programática para a norma de execuibilidade imediata, né? Então, assim, é isso. Porque você não pode pegar o Estatuto da Igualdade Racial, combinar com o artigo 3º da Constituição e falar que isso é para amanhã ou para algum dia, sabe? Se é o objetivo da República, a gente tem que fazer cumprir. Se a Constituição fala que ninguém pode ser discriminado e você tem um Estatuto da Igualdade Racial dizendo quais são os pontos que a gente deve atuar, a gente não pode ficar pensando assim, não, isso aqui é um negocinho para a gente ficar vendo, ficar um quadro bonitinho, né? Que foi isso que se tornou, no final das contas, o Estatuto da Igualdade Racial. E aí cabe sim a gente que está aqui hoje conversar sobre isso e jogar isso para frente. E através das petições. Então, assim, toda petição que eu tenho sobre questão racial, eu coloco o Estatuto da Igualdade. Toda. Não tem um ponto não tem uma peça que eu não fale de Estatuto da Igualdade Racial. E aí, teve um outro caso também que eu achei super interessante, que foi da Google, com um pedido genérico de dados de pessoas. Então, assim, acontece um crime aqui, né, onde eu moro, aqui em São Paulo. Aí, a polícia pede que a Google forneça os dados de quem passou aqui por perto e quem pesquisou a respeito do acontecimento. E aí eu falei assim, cara, você vai pegar os dados sensíveis de todo mundo, você vai criar uma grande rede, um grande banco de dados. O que vai acontecer com isso? Vai ser mais um instrumento de opressão contra a população negra. E, além disso, você tem o tratamento de dados sensíveis que, vira e mexe, são vazados por aí. Né? Então, a gente ingressou também como amicus curiae nesse caso, e a gente pegou, história da estrutura da polícia, como que a segurança pública ela foi estruturada de modo a continuar e reforçar a opressão sobre a população negra, enfim. E hoje em dia o que a gente faz é isso, assim, a gente pega um caso que acha super interessante, divide entre a gente, e hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe que é bacana, e aí o que eu faço sento com todo mundo, penso na estratégia, falo o que cada um tem que fazer e tal, a gente divide em blocos, por exemplo, são 5 tópicos, cada um faz um tópico, e aí entrega, a gente junta, eu reviso e toco para frente, e coloco o nome de todo mundo junto. E aí depois, sendo possível, também jogo na imprensa, porque a gente tem que lidar também com a opinião pública, já que a gente não tem o poder econômico junto da gente, então que a gente tem a opinião pública a nosso favor. E eu acho que é isso que é importante, assim, a gente saber que o trabalho é sempre coletivo, que a gente dividindo conhecimento, a gente vai produzir mais força e, a partir daí, a gente conseguir alcançar voos maiores. Então, teve um outro caso no Supremo também, que é das ações afirmativas dentro das empresas. A PGR, esse ano, falou que ações afirmativas, assim,
fez uma ação, agora eu não lembro exatamente, mas foi um controle concentrado de constitucionalidade, que, dependendo de como fosse a interpretação, as ações afirmativas dentro das empresas seriam punidas. Aí a gente entrou também como amicus curiae nesse caso, para falar que não. Então, assim, basicamente, os casos que a gente tem feito são a respeito disso, assim, ou a gente entra como amicus curiae, ou a gente busca alguma ação através do controle concentrado de constitucionalidade, e aí a gente pede auxílio para algum partido político, ou a gente entra com alguma ação civil pública em nome da Educafro. E aí, esse ano também, a gente entrou com uma ação de reparação contra a União pela prática do racismo. E, apesar da gente estar falando de ser uma ação de responsabilidade civil, a gente não está pedindo indenização, né? Eu acho que esse é um ponto que é importante. Muita gente colocou que que eu estava atrás de dinheiro e tal, só que eu não peço nem dinheiro na indenização. Então, não tem nem 20% em cima de nada, é nada, né? Mas, assim, a gente pediu primeiro que o Brasil reconheça que prejudicou e segue prejudicando a população negra. Num segundo momento, que faça um pedido formal de desculpas. E, no terceiro ponto, a gente pede a criação de um fundo de emancipação, de combate ao racismo e de emancipação da população negra, porque a gente não tem esse Fundo Nacional, né, de combate ao racismo e de emancipação, e a gente sabe que, inicialmente, só a primeira norma para falar de emancipação da população negra foi em 2010, né, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que sequer é conhecido para a gente exigir alguma coisa. E o Fundo Nacional tinha sido rejeitado aí, na elaboração do Estatuto. Então, a gente está pedindo isso sem o aumento também de imposto. A gente está pedindo uma transferência, agora eu não vou lembrar a porcentagem, mas assim, coisa de 1% do que se arrecadar para imposto de renda vai para o fundo, 3% que for para o INSS vai para o fundo também, para a gente poder fomentar a prática de projetos que venham a emancipar a população negra. Então, assim, é basicamente isso que a gente vem fazendo ao longo desses anos aí, que é espalhar as pessoas com esse tipo de conhecimento e encorajar que elas possam impactar de uma maneira bacana na sociedade. E, hoje em dia, eu tenho feito também esse trabalho junto da OAB daqui de São Paulo, né, que agora eu sou presidente aqui da Comissão de Igualdade Racial. E aí, o que a gente tem feito? A gente tem feito tabelinhas de Educafro e OAB. Que aí eu pego um pouco de lá, um pouco de cá e junto as duas. Por exemplo, nessa ação de reparação, eu entrei pela Educafro. E aí a OAB, eu já costurei lá dentro, a gente vai entrar com a OAB como um amicus curiae. Né? Então, uma tabelinha que é bacana. Eu coloco a pauta dentro da OAB e a OAB, com a sua estrutura e tal, vai ajudando também. Né? Então, a gente tem feito algumas coisas que são bacanas também na OAB. Do ponto de vista de luta institucional, a gente conseguiu algumas coisas legais e, com a prática de alguns abusos, a gente também tem corrido atrás do prejuízo. Né? Tem uma coisa de algumas semanas, um advogado negro ele sofreu uma violência policial. Ele estava indo comprar pão perto de casa e aí o policial parou ele, botou a arma na cara e tal. Foi um negócio bem, bem normal para o Rio de Janeiro. Que eu sou do Rio, eu posso falar. É bem normal, assim, mas é um negócio chato pra caramba, porque, entre aspas, inesperado, porque era num bairro de classe média alta daqui de São Paulo e o cara estava só indo comprar pão, né? E aí a gente foi e começou a exigir explicações tanto do comandante da Polícia Militar quanto do Procurador-Geral de Justiça, né? Porque se um não roda, a gente vai pelo outro lado, que faz também o controle externo da polícia, né? E a gente está em cima para obter resposta. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, por conta desses trabalhos,
eu tenho conseguido buscar mais braços, né, para poder correr atrás dos nossos direitos. E é isso, assim, o Truffaut de Marcha, ele fala sobre isso no filme dele, que é que a gente tem esse instrumento hoje em dia, que é a lei, né, que é o direito, e ali, nesse ponto, o juiz ele tem que aplicar de alguma maneira a mesma solução. A gente sabe que é loteria, né, no judiciário é loteria, mas a gente pode recorrer e correr atrás do prejuízo e não sair no prejuízo sem falar nada, né, sem reclamar. E eu acho que é esse o ponto, né? A gente tem outros instrumentos para lutar. Eu, particularmente, me inspiro muito no Luiz Gama, né? Que o cara já batalhava com isso no século XIX, pô. É um negócio assim, surreal. E ele tinha todo esse instrumento, né, de veículos de comunicação e órgãos de imprensa, era pelo judiciário, enfim, e ele conseguiu fazer bastante coisa com muito pouco, né? E eu acho que hoje em dia a gente está numa situação melhor, né? E aí eu sempre penso, poxa, se Luiz Gama conseguiu fazer tanto com tão pouco, eu acho que a gente consegue fazer mais hoje em dia, que a gente tem mais instrumentos, mais estrutura, ainda que a gente ainda tenha muita coisa para fazer, né? Então, eu sou uma pessoa que queria trazer um tanto de otimismo aqui para vocês e, novamente, agradecer pela oportunidade da gente poder trocar essa ideia e falar que eu estou sempre à disposição de todo mundo aqui para a gente continuar construindo e fazendo coisas bacanas dentro do direito para a nossa comunidade. Arrasou! Nossa, Irapuã, muito bom te ouvir, assim, dá meio que um quentinho no coração, assim, porque eu acho que tem muito disso, né? Eu quando falei que queria quebrar essa formalidade, é porque eu acho que desde o primeiro dia do evento eu comentei sobre isso. O quanto eu acho que é importante a gente falar do nosso lugar subjetivo quando a gente está falando do Novembro Negro, né? Claro que a gente está aqui como acadêmicos do programa de pós-graduação, mas um evento como esse, ele fala de nós, né? Ele fala da trajetória de vida, ele fala das nossas infâncias, né? Ele fala dos nossos filhos. Então, eu acho que é particularmente importante que a gente possa trazer trajetórias acadêmicas e profissionais como a sua para esse tipo de evento, para esse tipo de diálogo. E eu entendo que uma trajetória como essa que você está nos contando aqui, né, primeiro nos mobiliza, nos incentiva, enquanto profissionais, me incentiva enquanto professora, né, e eu acho que dialoga muito com o trabalho que eu faço, e isso foi uma surpresa boa, porque foi te ouvindo que eu me identifiquei com isso. Eu sou professora do Núcleo de Prática Jurídica da Unirio, né, e acho que a sua fala acaba se combinando com uma fala que nós ouvimos ontem. Vocês estão me ouvindo? Que eu estou vendo que a minha conexão está oscilando um pouquinho, mas acho que conseguem me ouvir, né? Com uma fala que nós tivemos ontem aqui, de uma ativista de direitos humanos, que é a Lia Manso, de Crioula, e nós começamos a discutir um pouco da ideia de litigância estratégica, né? E no Núcleo de Prática Jurídica da Unirio, eu tenho fomentado um pouco essa formação também dos estudantes para a construção de argumentos para sair um pouco daquele lugar comum, daquelas petições modelo, né, que em geral o Núcleo de Prática faz na graduação. E um dos argumentos que a gente construiu foi também para um amicus curiae. A gente trabalhou com a ideia, com o conceito de justiça reprodutiva, que era trabalhar com direitos reprodutivos de mulheres negras, e eu vi o quanto é importante que a gente possa, na formação dos estudantes de direito, provocá-los a pensar o direito um pouco além do que a gente costuma pensar protocolarmente, né? Primeiro que eu acho que você traz um dado fundamental na sua fala, que é o direito é político. Então, eu adorei essa sua aula dos vinhos e charutos, eu acho que ela é a de maior relevância. Primeiro, porque ela nos encoraja a ir lá, né, fazer o lobby, fazer a advocacy no STF. Segundo, porque ela traz a transparência de que é isso. O direito também é político, né? Então, você pode ter a melhor técnica jurídica, mas se você não souber fazer essa abordagem política,
é possível que você perca a sua causa, né? E além disso, eu acho que você traz um dado, eu adorei ouvir essa história do Frei indo no STF, te descobrindo lá como cargo comissionado, porque eu estudei feminização da magistratura, e a minha tese de doutorado, ela não tem dados sobre raça, ela não tem uma discussão sobre raça, simplesmente porque as juízas que eu entrevistei, que tinham alcançado a presidência de tribunais, eu não encontrei nenhuma juíza negra. E até hoje eu estou aqui me debatendo com esses dados do censo do Poder Judiciário, né, com a pesquisa que foi feita sobre participação de negros e negras no judiciário, e que a gente se deu conta que mesmo com a implementação dessas cotas, a gente conseguiu pouca diversidade no judiciário. Pessoas negras ainda são muito minoria no judiciário. A gente acabou de fazer uma pesquisa agora também, junto com a Escola de Formação de Magistrados, sobre mulheres no CNJ. Eu nem preciso dizer mulheres no CNJ, pessoas negras no próprio CNJ, que é quem dita as políticas públicas judiciárias, que é quem diz que o judiciário deve se preocupar com a diversidade na sua composição, não tem uma composição interna no seu próprio conselho, né? Então, eu acho que a tua fala, ela abre a gente, ela provoca a gente a pensar sobre duas coisas, né? Sobre essas duas dimensões, e eu gosto, quando eu discuto tanto gênero quanto raça e sistema de justiça, que é um pouco a minha pegada, e eu também tenho essa pegada mais da prática, sabe, Irapuã? Assim, embora eu seja acadêmica, eu curto uma academia mais real, por isso que eu estou com um pezinho lá na sociologia também, menos das discussões filosóficas e mais, assim, das práticas judiciárias, dessas estratégias que você trouxe aqui, muito próprias da Suprema Corte Americana, mas eu gosto dessa ideia de mobilização do direito, como é que eu mobilizo o direito, envolvo a sociedade para uma causa, né, para essa advocacia de causa. E quando eu falo de gênero e raça no sistema de justiça, eu costumo pensar em duas dimensões, uma dimensão que é essa da composição, ou seja, quem é que está lá, né, tem homens e mulheres, tem homens e mulheres negras nessa composição do judiciário, nos tribunais superiores, no desembargo, né, na presidência dos tribunais, nos cargos de direção do tribunal, no CNJ, que é quem dita a política pública judiciária. E uma outra dimensão é como é que são as práticas do sistema de justiça, ou seja, como os juízes julgam quando eles se deparam com questões que têm a ver com desigualdade de raça ou com desigualdade de gênero. Como eles são capazes de julgar e em que medida eles são capazes de absorver argumentos, né, argumentos que eu vou dizer que são novos, ou que eles são capazes de absorver ou afastar normas, que são normas que ressaltam essa condição de vulnerabilidade histórica, estrutural de mulheres e de pessoas negras, né? Então, eu acho que esse exercício que você está ensinando nesse curso e que você também nos provoca a fazer quando você fala da sua trajetória profissional e da sua atuação, é algo para a gente pensar. Primeiro, pensar enquanto advogado, e segundo, pensar enquanto acadêmicos da área de direito e políticas públicas, que outras ações, que outras medidas a gente pode pensar, mesmo em nível de pós-graduação, porque a gente está estudando um monte de política pública, né, Irapuã? Ontem eu falava, se a gente, não é norma que está faltando, né? A gente não pode olhar para a política pública só para esse lugar normativo. Ah, não, já tem um decreto que fala sobre isso. Mas eu quero saber como é que isso está se operacionalizando na prática. E os nossos dados acadêmicos, de pesquisa que a gente é capaz de levantar nesse programa de pós-graduação, eles podem ser um super fomento para a propositura de uma ação como essa. E aí vocês vão dizer de novo, a Ana Paula vai citar a Eliane, que eu acho que não sei se está aqui hoje de novo, mas a Eliane, por exemplo, que é do grupo de pesquisa da professora Edna Raquel, que está aqui, né? Eles levantam dados numa pesquisa sobre acesso ao aborto legal, e são esses dados que fomentam a propositura de uma ação, de uma DPF, de uma ação de descumprimento fundamental no STF, para o cumprimento dessa norma que já garante o aborto legal e deveria garantir o acesso. Então, a minha provocação para os estudantes aqui, para os acadêmicos aqui, é em que medida os dados de pesquisa de vocês serão capazes, já que a gente está nesse diálogo entre direito e políticas públicas, de embasar ou de fomentar trabalhos como o do Irapuã e de outros advogados que estão a fim de fazer essa advocacia de causa com perspectiva racial, ou de construir argumentos para levar para os tribunais superiores, ou para os tribunais estaduais, ou para quem estiver deixando de cumprir com essas políticas públicas já existentes, com normas já existentes.
E eu também queria, assim, marcar Irapuã, porque eu também sou bem chata com as minhas petições, assim, os alunos até falam, quando sabem de onde eu tiro. Quando você falou, eu nunca deixo de citar o Estatuto da Igualdade Racial, eu sou dessas, assim, eu nunca deixo de citar aquele tratadozinho internacional que ninguém conhece, que tem uma recomendação que fala sobre raça, que fala sobre mulher, eu boto lá na petição. Para criar esse constrangimento que você falou, que o juiz vai ser obrigado, pelo menos, a passar o olho, e nem que seja para pedir um assessor dele para ir estudar aquilo, falar do que essa criatura está falando, o que essa mulher está falando aqui nessa petição, que ela insiste nisso, insiste em trazer esse assunto, insiste em dizer que isso existe e que precisa ser cumprido, assim. Eu sinto muito, eu fico feliz, assim, de saber que a gente consegue ter formado advogados como você, né, doutores como você, capazes de fazer essa articulação entre teoria e prática do direito, né, e você falou do Luiz Gama, na hora que quando você começou a sua fala, eu falei, isso me veio à mente, essa semana a gente estava com a peça do Luiz Gama, de novo, no Centro Cultural da Justiça Federal, né, que eu já assisti 2 vezes, e é muito importante a gente pensar no Luiz Gama como uma referência para a advocacia, para uma advocacia preta, para uma advocacia corajosa. Então, eu, assim, não quero falar muito, porque eu acho que vocês também têm muito para falar, e eu acho que cada um deve falar aqui da sua experiência, da sua vivência como advogado, para abrir esse diálogo do Irapuã, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, fica muito preocupado em falas acadêmicas, mas eu gosto, eu acho que essas falas fomentam reflexões acadêmicas muito importantes. Então, Ellen, por favor, fica à vontade. Boa noite, Irapuã. Eu vou sair da academia e vou para a prática. Na verdade, eu só entrei para o mestrado quando eu realmente vi que podia defender algo, quando eu realmente senti um problema social. Inicialmente, o meu primeiro concurso público foi para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Eu era oficial de cartório policial, que é o antigo escrivão, né? Eu entrei por cotas na época. Quando você entra por cotas, você é visto como você tirou o lugar de alguém, né? Mas eu tinha passado em outro concurso, que não era por cotas, que eu sou consultora jurídica da Câmara Municipal de Macaé. E não entrei por cotas, mas incomodei. Sabe por quê que eu incomodei? Porque eu assumi um setor onde existia uma assistente administrativa que era formada em Direito, de família respeitada em Macaé, com grandes condições e poder político, que ela se intitulava como advogada da Câmara. E eu fui colocada como advogada no lugar dela. Então, eu entrei numa briga. Por quê? Porque era uma negra que passou no concurso sem ser de cotista e estava assumindo o lugar de uma branca que passou para assistente jurídico, mas por questões políticas se apresentava como advogada. Então, o meu primeiro desafio, a resistência, foi nesse momento, quando eu assumi a Câmara Municipal de Macaé. E o meu segundo desafio foi o gênero, porque eu simplesmente descobri que as leis eram feitas para os brancos e homens. Então, eu hoje ganho menos da metade do salário do menor salário de um homem negro da Câmara Municipal de Macaé. Aí você vai me perguntar como que funciona isso? Vou lhe responder. Se criam leis vinculando comissões. Existe um programa de fomento onde eles criam várias comissões e vinculam a setores específicos onde só atuam homens. Eu sou a única mulher consultora jurídica de 4 homens, sendo que um apenas a mais, que é um negro. Ele é o segundo a ganhar. Eu sou abaixo dele. Então, ele ganha a mais da metade do que eu ganho, e eu ganho menos da metade do que ele ganha, e ele ganha menos do que o branco ganha. É assim que funciona. Então, você começa do racismo com relação a generalizado, depois ele aceita o negro, mais homem, e depois ele chega à mulher. No entanto, eu sou a única mulher que analisa políticas públicas do município. O meu setor é composto só por uma mulher, que se chama eu. E é o único setor que atua na atividade típica do município. Eu não atuo na atividade administrativa como procuradoria, que analisa licitações. Eu analiso projetos de leis. Eu analiso políticas públicas. Eu sou a única que analisa o lei orçamentário desse município inteiro. Eu fui aquela que impedi agora o município de responder uma ação civil pública, porque tinha assinado um TAC e uma secretaria inteira não observou isso na lei orçamentária. E eu verifiquei isso e acionei o executivo para que resolvesse o problema, para que o município não respondesse e nós não tivéssemos um passivo judicial.
Então, eu sou a mulher que incomoda, na verdade é isso. Eu entro nas partes. E sou negra. Então, nós temos dois problemas. Nós temos o problema do racismo com relação de forma generalizada, e nós temos o problema do racismo com relação ao gênero, que eu vivo isso na Câmara Municipal de Macaé. Né? Então, não é... Quando eu me senti preparada para fazer um mestrado, quando eu vi que eu podia contribuir, que antes de eu ser da Câmara Municipal de Macaé, eu fui assessora do governo aqui do município, e eu fui coordenadora interina do programa Bolsa Estágio. E além da história dela, tinha a minha, porque lá atrás, quando eu iniciei minha carreira, que eu sonhava em passar no concurso, eu iniciei pela aeronáutica. Eu me formei em técnica de administração, meu sonho era ser militar, porque minha família mais era da Marinha. Eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. Todos os dias eu dormia na casa da minha avó, no município chamado Magé, não sei se o senhor conhece. E lá a passagem era muito cara. E o dinheiro que eu tinha era o troco daquela passagem. Eu saía com o Nescau que minha tia fazia, porque minha mãe morava em Macaé. Eu chegava a Niterói, eu sentava para estudar. Quando dava a hora do almoço, eu não tinha dinheiro para comer. Eu tinha 50 centavos que sobrava daquele vale-transporte, antigamente era vale-transporte. Eu comprava 2 balas, eu colocava no meu bolso, e eu ia para aquela biblioteca de Gravatá estudar até 6 horas da tarde. E quando a fome batia, eu chupava uma bala e bebia água, porque era de graça. E assim eu fui reserva da aeronáutica. Então, não era meu destino continuar pela aeronáutica, meu destino era fazer realmente direito. Eu saí, eu fui a 100ª do Brasil na minha época, na parte administrativa, eu saí e fui fazer direito em Campos dos Goytacazes. Né? Eu me formei na Faculdade de Direito de Campos. Né? E, após alguns anos, quando eu assumi a coordenação desse programa Bolsa Estágio, você vê estagiários que... O transporte é um direito meio. Sem transporte não há educação. Não para a população que necessita do transporte, não há saúde, como vai ter acesso a um hospital? E uma estagiária, ela andava como se fosse, não sei se o senhor conhece, vamos fazer um cálculo, do centro da cidade do Rio de Janeiro até Barra da Tijuca. Ela andava todos os dias, porque ela não tinha dinheiro para pagar passagem. Um dia ela chegou à minha sala e falou para mim, me ajuda, eu preciso de um estágio para poder pagar o meu curso, eu faço técnica em enfermagem, meu sonho é ser técnica em enfermagem, eu preciso de uma profissão. Eu falei para ela, sempre tinha alguns programas na área de saúde. Eu falei, assim surgiu o primeiro programa, eu vou te ligar. Eu separei o processo dela. E de todos aqueles que procuraram o setor, o primeiro critério de avaliação era pessoas que me demonstravam interesse. Então, todos que procuravam o setor, pedindo apoio, o setor separou todos os processos. E quando surgiu a campanha da vacinação, nós ligamos para ela. Ela chegou na minha sala em pranto, chorando. Ela me abraçou e disse para mim, eu não aguentava mais andar a pé. Eu estava indo hoje do último dia para poder trancar minha matrícula, porque eu não tinha mais condições de andar a pé. E a partir daquele dia eu abracei o direito ao transporte. Não sabia como que eu ia abraçar, mas eu sabia que eu iria abraçar. E quando eu fui colocar nesse setor, que era um setor que não tinha nada, ninguém queria, não tinha comissão, não tinha dinheiro extra, não tinha nada, só tinha trabalho e processo, cheio de processo e prazo. Mas eu aceitei o setor, e eu abracei o setor. E eu recebi um projeto sobre o programa Macaé Cidadão, que é um programa de subsídio tarifário. Hoje, no município de Macaé, o cidadão paga diretamente R$1 de passagem. O restante é pago por recurso orçamentário. E aí, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar no meu projeto de dissertação. E hoje eu defendo, meu projeto na parte de regulação do transporte coletivo. E eu analiso a questão do subsídio como fomento, como atividade de fomento. Essa é a dissertação. Então, e a gente busca o quê? Mudar o modelo de financiamento. Porque não é possível que nós vejamos uma pessoa no centro do Rio dormindo porque não tem dinheiro para voltar para casa. Porque ele sai para trabalhar, mas mora, por exemplo, e na Baixada, onde a passagem, ele tem para ir e voltar é mais de R$20, e ele ganha um salário mínimo, e ele monta uma barraca no centro do Rio,
ferindo a sua dignidade humana para poder levar o sustento para sua casa. Assim como a educação, ela tem um percentual que é reservado, o transporte também tem que ter. Porque se é um transporte coletivo, não há dignidade. Então, eu passei esse relato para o senhor e para todos que estão aqui, né? Acredito que muitos não sabiam, porque eu, na verdade, não sou de falar muito, eu sou extremamente técnica. Um pouco, até o Jorge já sabe, não sou política, também não poderia ser, porque eu trabalho com, o meu trabalho me exige que não seja, porque eu analiso todos os projetos. Eu tenho 17 vereadores, eu não posso ser política, eu não posso defender. Mas eu defendo quando eu vejo algo certo. Como eu próprio falei para o Jorge. A Isa teve aqui, eu falei, ela está começando o mandato agora. Eu vou analisar como analisei de todos os outros. E se eu tiver que elogiar, eu vou elogiar, porque eu sou independente, eu sou autônoma, eu sou concursada. Então, eu vou elogiar como elogiei, gostei das políticas que ela propôs no município, gosto da atuação dela, e é elogio independentemente de política. O meu cargo não depende de política, o meu cargo depende da competência, que a gente busca na academia e na vida prática. Né? E esse era o meu relato. Professora, passa a palavra. Ellen, muito bom te ouvir, gente. Assim, bom, primeiro quando você começou a falar de transporte, eu fiquei aqui pensando, é que Macaé é de graça, eu só pensava nisso. Macaé é outra, mas assim, tô é um real. feliz de te ouvir. É um real. Mas vamos lutar para ser de graça. A nossa luta é ser de graça. Sabe por quê, professora? Não sei se vocês acompanharam aquele senhor que carregou a mãe num carrinho de mão morta. Aquele município não tem plano de mobilidade urbana. No Rio de Janeiro, só 5 municípios têm plano de mobilidade urbana. O plano de mobilidade urbana é o instrumento de planejamento da mobilidade urbana e é requisito obrigatório para recebimento de verba de recurso federal destinado à mobilidade urbana. A partir de abril desse ano, 12 de abril, todos os municípios com mais de 250 mil habitantes perderam o direito, estão impedidos de receber verba federal para recurso destinado à mobilidade urbana. A partir do ano que vem, os municípios com menos de 250 mil estarão impedidos. Aquele senhor que carregou a mãe dele no carrinho de mão morta por 5 quilômetros, o município dele não tem plano de mobilidade urbana. Como ter um transporte, se o plano de mobilidade urbana, uma das matérias a ser tratada no planejamento de mobilidade urbana, é o próprio serviço de transporte público coletivo? Como que ele terá a dignidade dele de um serviço decente se nenhum planejamento de mobilidade urbana o município dele tem, assim como no estado do Rio de Janeiro, apenas 5. Detalhe, o próprio Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro não tem plano. Porque a lei determina que o plano tem que ser elaborado pelo executivo e aprovado pelo legislativo. O município do estado do Rio de Janeiro expediu um decreto alegando seu plano. Um decreto sem legitimidade. E que não justifica o recebimento de verba federal. Portanto, também está impedido de receber verba federal. Você tem hoje pessoas morando na rua porque não tem dinheiro para pagar. Você tem hoje um sistema caótico. Por quê? Porque você não tem um plano de mobilidade urbana, que tudo começa pelo planejamento. Não há que se falar de ação governamental sem orçamento público, sem planejamento. Não se cria uma ação governamental se não tem um programa. Se não se sabe o objetivo daquele programa, qual o objetivo daquele programa? Não se sabe o objetivo daquele programa. Então, a gente, na verdade, muitas das vezes, quando começo a conversar sobre transporte, ou sobre vários, como a gente foi lá, no caso, a Patrícia esteve comigo no Comped no Chile, fala-se muito em teorias, mas vamos trazer isso para a prática, nós somos políticas públicas. Como eu vou implementar isso? Como eu vou trazer para a prática? A maioria não conhece orçamento público, não sabe nem como se vê. Como que a pessoa vai defender uma tese sem entender o mínimo de orçamento público, defendendo políticas públicas? Então, a gente começa a ver essa carência, né? As pessoas, é muito bonito contar o porquê que aquilo chegou àquele momento. Mas nós, Unirio, que somos defensores de políticas públicas, a gente tem que tentar trazer soluções para aquela situação. É lógico que a gente vai tentar explicar o porquê que chegou àquele ponto.
mas a nossa função é apresentar soluções, até o dia que nós possamos reduzir os problemas sociais. Aniquilar nunca, será impossível acabarmos com todos os problemas sociais, mas nós temos que botar o pé lá. Não adianta ficar na academia, nós temos que botar o pé na lama. Nós temos que ir conhecer o povo, nós temos que conhecer os problemas sociais, para poder apresentarmos, verificarmos como vamos apresentar soluções para aquilo. Nós temos que sair da geração Danoninho. A geração Danoninho é aquela geração que tem condições e só come Danoninho e estuda. E vai para a academia para distrair a cabeça. Todo respeito, não tem nada contra. Mas nós não. Nós temos que pisar o pé na lama. Nós temos que conhecer o povo. Nós temos que saber a necessidade do povo. E nós temos que usar o cargo da gente, efetivos, para ter coragem. Eu sempre digo que a advocacia não é carreira de covarde. A advocacia é a carreira de quem tem coragem. Então, mesmo que sejamos a mulher, nós temos que valer por 300 homens, porque nós temos que ter coragem. Obrigada. Eu acho que E deixar a Ellen falar a noite toda, gente, porque ela fala muito. Fecha o microfone dela, fecha, porque senão ela não para mais. A Adriana levantou a mão. A gente tem a Adriana e o Jorge inscritos para falar. É aula 7h15, e também eu acho que a gente, vou fazer uma colocação rápida aqui, passar para o Irapuã, a não ser que a Adriana ia falar, como ela levantou a mão primeiro, deixar ela falar primeiro, para a gente estar encerrando também. O Irapuã deve estar cansado, ele tem a filha dele, e tem outras coisas dele para fazer. Aí, Adriana, você quer falar primeiro? Na verdade, eu ia fazer só uma pergunta, mas se você quiser falar, você pode falar. Eu vou só fazer fui anotando as coisas aqui. Cara, primeiramente, já vou aproveitar já fazendo, despedindo os agradecimentos finais para já ir adiantando, para o Irapuã ter tempo de falar e a gente ter tempo de ouvir ele, né? Cara, primeiro queria agradecer a sua presença aqui, você ter aceitado esse convite, está fechando a nosso primeiro Novembro Negro, né? Nossa conferência. Eu fui anotando aqui as coisas que você foi falando, que a professora Ana Paula também foi falando, né? E aí eu anotei aqui que você falou algumas palavras: encorajar, pertencimento. Aí quando você falou do Luiz Gama, eu lembrei da Esperança Garcia, que foi reconhecida essa semana como a primeira advogada negra, assim como o Luiz Gama. O Humberto Adame acabou de entrar aqui no evento, presidente da comissão, na verdade, da escravidão negra, aqui no Rio de Janeiro. Isso já é um trabalho que a comissão daqui do Rio ela vem fazendo há um bom tempo, né? E o que eu queria perguntar para você, Irapuã, quais são as perspectivas de avanços para a advocacia negra dentro da OAB? Porque aí a gente vê que a OAB ela resgata o Luiz Gama, reconhece a Esperança Garcia. A gente vê uma iniciativa agora, a Silvia, né, como presidente da Comissão de Direitos Humanos lá no Conselho Federal da OAB, que é uma comissão muito benquista, assim, todo mundo quer, e é um espaço que as pessoas brancas devem se sentir incomodadas de ver uma negra ali estar presidindo essa comissão, né? E aí eu vejo esse trabalho que você está fazendo aí em São Paulo, com essa primeira conferência, né? E a Patrícia, né, que é presidente daí de São Paulo, eu vejo que ela também se coloca bastante solícita para essas causas, né? Agora a gente vê aí na indicação da lista do quinto, né? Tem o doutor Hélio, né? Que é um advogado negro excelente, torcendo muito por ele. E aí eu queria saber quais são as perspectivas que você espera isso para dentro da OAB, né? A gente vê uma mudança devagar, né? A questão das cotas na OAB demorou a beça, e aí foi uma luta aí de vários advogados negros pelo país todo, e a OAB ela se mantinha meio reticente a aceitar, e depois de um pouco de pressão ela aceitou, e a gente vê que está andando, mas ainda muito pequeno, né? É um trabalho de formiguinha, né? E aí você falou também essa questão das leis, né? De dar cumprimento para ela, né? Uma lei que é difícil de ser cumprida é a lei de ensino afro-brasileiro. Inclusive tem diversas ações questionando isso no Ministério Público,
sempre em cima, e é algo que muitos municípios descumprem, né? E aí, só essa colocação, né? E aí eu queria saber quais as perspectivas que você tem para dentro da advocacia. A própria OAB, ela não tem um senso sobre a advocacia, sobre a questão racial. E você vê que dentro da magistratura e do Ministério Público, ainda a presença de pessoas negras é bem tímida. E esse ano mesmo, o CNJ fez um protocolo, que fez um estudo, um relatório, que só em 2044 a gente vai chegar a 22% de juízes negros no Brasil, né? Então, queria saber mais ou menos o que você acha disso para dentro da advocacia, porque aí é uma percepção minha, né? Mas eu acredito que haja muito mais advogados negros se comparado a outras carreiras jurídicas, até mesmo dentro da procuradoria, você que é advogado público, né? Dentro da advocacia pública. E aí, acho que essa é a minha colocação. Irapuã, você prefere responder logo ao Jorge ou escutar a Adriana e fazer uma rodada de pergunta? Eu acho melhor a Adriana falar também, que aí eu já respondo os dois e fecho. Então, sou. Adriana? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Ai, Sim, escutamos. então, eu prometo que eu vou ser breve. Primeiro, quero agradecer esse espaço. Ouvir o Irapuã novamente, para mim é sempre uma honra, é sempre um prazer. Ele falou que ele é chato, mas muito pelo contrário, eu ressalto o que eu falei antes. Ele é um HD humano, ele vai ouvindo a intelectualidade, todo o conhecimento que ele tem, não só prático, mas teórico, é assim absurdo que eu olhava para ele e falava assim, nossa, dava altos gritos na plateia. Mas, na verdade, a minha pergunta, eu ia falar sobre a Esperança Garcia, mas o Jorge já falou, qual seria o maior desafio numa prática ou numa atuação voltada para um direito antidiscriminatório, para uma advocacia antirracista? Porque nós, né, temos a ideia do que deve ser e do que é. Mas eu acredito que com a sua experiência, tanto na prática, né, quanto na teoria, eu não sei, eu fiquei curiosa para saber isso. Eu queria perguntar pessoalmente, mas eu fiquei com vergonha. Qual seria o seu maior desafio? Essa é a minha pergunta. Ou o seu não, o maior desafio, você acredita? E, é claro, como nós podemos reverter isso, ou nos preparar para isso. Enfim, era isso. Obrigada, professor. E aí, eu vou só complementar aqui também, né, uma pergunta com a pergunta do Jorge e da Adriana, só para fechar, porque é no mesmo sentido, né? Porque uma das pessoas, né, que a gente pensou em trazer para palestrar nesse evento foi a doutora Valéria Santos, que foi aquela advogada negra que sofreu aquele ato de racismo. E a gente ficou sabendo, né, que hoje ela não faz mais palestra nem nada, porque ela sofreu um abalo psicológico muito grande. Então, assim, ela não gosta mais de falar sobre o ocorrido, enfim, né? Ou seja, foi algo que realmente abalou muito, não sei o quanto influenciou também na carreira dela, mas influenciou muito na vida dela como pessoa, né? Como ser humano em si. Porque muitas vezes as pessoas olham corpos negros e não enxergam corpos negros como pessoa. E isso ali foi numa atuação profissional, então, assim, o desrespeito a gente sabe que é muito grande, né? E aí eu gostaria de ouvir de você, né, porque é muito nesse sentido aí da pergunta da Adriana e do Jorge, como que você vê isso, assim, na experiência mesmo profissional, até mesmo nesse curso, que você falou do curso e tudo mais, eu, inclusive, me interessei quando tiver o próximo, porque realmente, assim, deve ser fantástico, né, a gente, de fato, aprender mais direcionado para a advocacia negra, porque a gente não tem isso, a gente não vê isso, e a gente vai muito que no tato, né, quando a gente fala, igual o Jorge já iniciou falando que quando ele precisou, né, na questão de entrar com recurso para uma questão de cota, você ajudou muito ele nessa questão, e às vezes a gente pega essas questões muito que no tato, a gente não tem isso, a gente não vai tirar isso da academia, a gente não vai tirar isso na graduação, às vezes nem na pós-graduação, e a experiência conta muito nessas questões, né?
Então, assim, eu gostaria muito de ouvir um pouquinho de você a respeito dessas situações que a gente sofre muito na nossa vida profissional mesmo, né? Porque são abalos que a gente sofre no profissional e que muitas pessoas, muitos colegas nossos, levam isso para o resto da vida e que sofrem com isso para o resto da vida, né? E como que tem sido isso mesmo até nos projetos que você atua. Hashtag quero vaga. Gente, agradecer pelas perguntas. Eu vou só dar uma acelerada, porque era para eu estar pegar minha filha às 6h30, mas ela está com a babá, enfim, dá para ajustar tudo. Ellen, você não precisa sair da academia para ficar na prática. Eu peguei aqui, eu acho que a gente no Brasil tem um problema muito pesado, que é da questão do diploma. Se você não tiver diploma, você não é ninguém, né? As pessoas utilizam muito o argumento de autoridade, né, para o mal, mas a gente tem que pegar essa coisa do argumento de autoridade e usar para o bem. Tipo, cara, vai, faz mestrado, faz doutorado, continua nessa e continua na prática, né? Porque a partir do momento que a pessoa pergunta, tá, e quem é você? Você fala, sou doutora Ellen Abreu Nascimento, doutora com doutorado. Eu acho que isso vai muito junto daquilo que você está trazendo sobre essa parte da capacidade e de tudo que você teve que fazer para chegar até o cargo público, né? Então, tem um lance da academia que eu acho que é super importante, que é essa coisa de você ter que ter um trabalho de excelência. Isso ajuda muito para a prática, né? Você saber adequar os discursos só. Mas isso é com o tempo. Mas não larga a mão da teoria, porque a teoria ajuda pra caramba. E a gente precisa de intelectuais negros de todos os espectros, né? Eu acho que a gente ainda está numa criação de massa crítica, né? Teve um professor, um reitor, outro dia, que falou que o Brasil começou a investir em universidade muito tarde, né? Lá pela época de 1900. Aí eu falei, e as pessoas começaram a entrar nas universidades públicas como negras apenas em 2010, né? Massivamente, tirando o UNB e o UERJ, né? Então, foi mais de 100 anos depois. Então, a gente ainda está correndo atrás dessa galera de construção de teses e construção de conhecimento, produção acadêmica, produção de conhecimento. Os próximos passos da advocacia negra dentro da OAB. Bicho, é difícil a gente falar, Jorge. Assim, eu tenho o meu planejamento dentro da OAB, que foi um negócio que no ano passado eu planejei mais ou menos esse ano. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi colocar cota em tudo quanto é canto dentro da OAB de São Paulo. Então, eventos que tiver sobre direito previdenciário, tem que ter negro lá falando. Evento que tiver sobre direito de família, tem que ter negro lá falando. E não é sobre o viés racial do direito previdenciário, não, é sobre direito previdenciário. Direito tributário, vai falar sobre ISS e novas tecnologias, entendeu? E teve institucionalmente falando, a gente ganhou bastante. A gente conseguiu aprovação no Conselho Estadual, no plenário, pela unanimidade, foi um negócio bem bacana, o pessoal, a gente foi ovacionado com essas propostas, e aí alguns conselheiros, né, acabaram não aplicando esse tipo de coisa. E aí a própria diretoria começou a ver outros mecanismos para fazer com que esse compromisso fosse adotado na prática, né? Então foi criada uma Secretaria de Cultura para fazer esse tipo de fiscalização, para ver a paridade e a cota racial, né? Uma série de outras coisas, e falar, olha, se não está dentro dos parâmetros que a gente aprovou previamente, então volta e adequa, né? Então, mas assim, como é o primeiro ano, a gente está fazendo a coisa de tentativa e erro, tentativa de implementar uma nova cultura, né? Eu apanhei muito esse ano por causa disso, porque teve presidentes, teve comissões que não aplicaram isso. E aí as pessoas falavam, cadê a comissão de igualdade racial? Eu falei, eu vou ter que ver todos os eventos que acontecem na OAB de São Paulo inteira, né? Assim, na minha cabeça não faz sentido, na cabeça deles fazia, enfim. Mas o que a gente tem feito lá?
Primeiro a gente acabou com nota de repúdio, lá na Comissão de Igualdade, né? A gente acabou com a nota de repúdio e a gente começou a adotar a prática, porque eu sou da porradaria, assim, sabe? Eu sento para conversar, se não der certo, eu vou para porrada. E a gente tem feito isso, né? Como eu falei antes, houve abuso policial, a gente acabou chamando as instituições para responsabilidade. A gente colocou lá a cota racial dentro da lista sextupla, então a gente tem lá paridade e cota racial. A gente tem também cota, né? A gente tem negros produzindo conteúdo de todos os tipos possíveis dentro da ESA. Então, assim, a gente tem que eu costumo trazer é que a gente atua em 3 pilares lá dentro, que é inclusão, acolhimento e luta. Inclusão é trazer o negro para dentro da OAB. Acolhimento é falar, cara, esse lugar também é seu, você pode desenvolver o trabalho que você acha que é mais adequado. E ter essa coisa do pertencimento. E a luta é quando nada dá certo, a gente entra com a ação, meu irmão. E manda ofício, faz o que der para fazer. Né? Então a gente tem feito muito isso. A gente fez até poucos eventos, porque a gente estava trabalhando em outras frentes. A gente está trabalhando dentro do racismo institucional do sistema de justiça. Né? E é uma coisa específica, porque a gente não pode sair atacando todos os pontos onde o racismo ataca, senão a gente não vai conseguir fazer nada. Então, a gente escolheu um ponto para atuar, um campo. Né? E o que eu tenho visto, Jorge, é que a gente tem conseguido algumas parcerias com outras OABs. Né? Então, eu sou amigo do pessoal da OAB do DF, sou amigo do pessoal da OAB de Pernambuco. Né? Hoje eu estava conversando, amanhã eu vou fazer uma palestra para a OAB de Goiás. Então, assim, a gente tem conseguido fazer essa integração entre as comissões de igualdade. Né? E isso é bem bacana. Uma outra coisa que a gente está fazendo aqui, que era uma coisa que não tinha até então, é uma rede de comunicação entre as comissões de igualdade racial de São Paulo, porque nem toda subseção tem comissão de igualdade racial. E a gente quer implementar isso, a gente quer fazer uma rede de apoio institucional para a criação de OABs nas subseções. Mas, para isso, a gente tem que fazer, primeiro, a instituição de núcleos regionais para que cada um vá podendo fazer essa expansão. Né? E aí a gente vai ter um maior apoio, porque tem cidade que não tem. Né? Então, a gente vai ter esse apoio institucional da seccional para as subseções. Né? E o que eu tenho visto assim, é que tem muita batalha interna, assim, mas, pelo menos na OAB de São Paulo, que é onde eu posso falar melhor, toda vez que eu precisei da diretoria, eles chegaram junto, toda vez. Né? E isso é muito bacana. Foi bacana para ver que a gente tem uma forma de apoio institucional. Né? E isso foi bem legal. Assim. Então, assim, os próximos passos da nossa comissão, que é onde eu posso falar, tem esse lance do censo, que já foi formalizado. Um problema que aconteceu no censo, que a gente tentou, não, a OAB tentou na gestão passada, foi a baixa adesão. As pessoas simplesmente não respondiam o censo. Então, é um problema complicado. E aí a gente vai para o MP, né, que no Rio Grande do Sul a gente só tem um promotor negro. Né? Não precisa ver essa cara. Só tem um. No Rio não tem nem 10, tá? E o judiciário, a gente tem um outro problema do censo, que a gente teve em 2010 um censo que foi feito de uma forma, e esse censo de agora, que eu acho que foi 2021, foi feito de outra maneira. Então, o método é completamente diferente. E, além disso, os dados que estão no censo de 2021, eles contradizem os dados do censo de 2010. Tá? Como eu falei, eu sou chato, eu fico olhando, né, procedimento, essas coisas todas. Então, a gente não tem sequer dados confiáveis para saber quantos negros tem no judiciário. E, em detalhe, eu não sei se vocês viram, mas o censo de 2021 contou com 60% de abstenção. Não tem como fazer um censo com 60% de abstenção. Entendeu? Então, assim, é difícil. Tirar a gente de otário, fazer um relatório desse.
e falar que isso que a gente tem como promover a política pública de coisas assim. O que eu tenho falado sobre cotas, né, no judiciário, no MP principalmente, a gente tem que reformular a forma como a gente entende as cotas. A cota não pode ser aquela coisa de os aprovados, quem for aprovado vai ter direito à cota. Bicho, sobra vaga todo ano. Não faz sentido. Até quem é negro que não for de cota vai entrar, porque sobra vaga. O que a gente precisa ver, pelo menos na minha visão? A cota racial é da comunidade negra. Ela tem que ser preenchida. Meu irmão, dá teu jeito. Entendeu? Pô, foram 20 vagas. 20% de vagas, sei lá. Vamos lá, são 100 vagas. Vamos fazer um negócio mais fácil de fazer conta. Né? Foram 100 vagas. 20% de vagas. Então, são 20 vagas da comunidade negra. São 20 vagas que têm que ser preenchidas por candidatos negros. Não interessa como é que foi, não pode faltar. Tá ligado? Não pode faltar. E aí, a gente está tendo algumas experiências bacanas com a Defensoria daí do Rio, né? Que teve um problema no primeiro momento, que teve vaga, teve cota e não apareceu nenhum preto, e agora está aumentando, né? Então, eu acho que é uma experiência bacana que pode começar a ser replicada. Eu acho que esse é o ponto. Aí agora, vou para a Adriana, né? O maior desafio. Pô, Adriana, tu pegou pesado, cara. Eu digo que tem 2 maiores desafios aqui. O primeiro, externo, e aí que eu falo de externo é no sentido de fora de mim, assim, né? Fora da gente enquanto indivíduo. É o lance da partidarização do movimento negro. E isso vai para a questão racial também, na parte jurídica. Que tem o seguinte, se é uma coisa, por exemplo, isso eu vi acontecer, tá, gente? Se é um projeto que vem do Instituto X, o Instituto X é do PT, então o pessoal que é do PSOL não abre. O pessoal que é do PDT não pega. Sabe? Eu acho isso muito ruim, porque é uma coisa que eu acho que a gente precisa aprender com os americanos, antes de ser qualquer coisa, a gente é preto. Tá ligado? E aí não importa. Eu acho que o racismo, e eu falo isso direto, o racismo ele tem que ser suprapartidário, sabe? E o que eu quero dizer com suprapartidário? Não importa muito se você é de direita, de centro, de esquerda. Meu irmão, é ruim para todo mundo que exista racismo. Então ele tem que ser abraçado, tá ligado? E, tipo, nessa questão da distribuição proporcional de cotas para eleitorais, distribuição proporcional de verbas eleitorais para candidaturas negras, fui eu e o Frei Davi até o segundo julgamento, a segunda sessão de julgamento. Foram 3 sessões de julgamento. Então, assim, de 2018 até 2020, era somente eu e o Frei Davi tocando isso. E eu bati de porta em porta de movimento negro, pedindo para o jurídico de cada movimento negro ingressar como amigo escuro na ação. As pessoas só ingressaram na ação. No primeiro momento o julgamento começou com o Barroso e depois com o Fachin. Aí o ministro Alexandre de Moraes pediu vista. E foi para o ministro Alexandre de Moraes só, tipo, sei lá, depois do recesso. Aí o ministro Alexandre de Moraes também deu 3-0 para a gente, aí que parte do movimento negro foi entrar na ação. Então, assim, é uma coisa que atrapalha muito, sabe? Inclusive, roubo de tese tem, tá? Assim, é um negócio complicado pra caramba. Esse lance de que as pessoas estão se dividindo porque um não gosta do outro, o outro não gosta de um, e fica por isso mesmo, sabe? E, enfim, eu acho que esse é o maior desafio, a gente conseguir se unir para lutar em comum por esse sistema de opressão, assim. É um negócio complicado. Até dentro da OAB a gente tem visto isso, negros se degladiando por entrar como membro de comissão, assim. É um negócio que é triste. E o outro ponto, eu acho que é esse que eu estava falando com a Ellen. A gente precisa de massa crítica, assim, a gente precisa construir ainda um grande número de juristas negros para trazer esse destaque. Aí já tem muita gente que eu brinco, é supremável, que é ministrável e tal,
Mas assim, a gente precisa de mais gente, sabe? Se a gente pegar, vão ser sempre os mesmos nomes. E para branco, não. Para branco, a gente sabe um monte de gente. Cada um aqui vai dizer o nome. Se eu pedir 5 nomes de pessoas para integrar ministérios do governo Lula, 5 nomes brancos, vão ser 5 nomes diferentes para cada um aqui dos 16 pessoas. Se a gente falar 5 nomes pretos, vão ser basicamente, vão repetir pelo menos 3 nomes. Né? E isso mostra como a gente ainda está longe de conseguir aquilo que a gente precisa. Então, eu acho que uma coisa é essa questão externa de briga de ego e tal. Isso é chato pra caramba. E a outra coisa é esse lance que a gente ainda precisa trabalhar sistemicamente mesmo, para ficar bem pesado dentro de uma coisa só. E esse é um outro ponto que eu acho que é não a nível simplesmente racial, mas a nível Brasil, é a gente correr atrás do prejuízo de juntar todo mundo em torno de apenas uma pauta. E aí, conseguimos bater essa pauta, a gente reúne para outra pauta. Porque o sistema político brasileiro ele é uma bosta, né, cara? A gente fala muito em reforma política, mas ninguém vai fazer um sistema novo onde não vai poder entrar e se valer de regalias, né? Então, assim, eu acho que não adianta muito a gente pensar nessa coisa de reforma política, assim. Eu acho que a gente tem que ter uma pressão social. E a gente já fez isso no Brasil, né? O movimento abolicionista foi basicamente isso. Foi o primeiro movimento social de caráter nacional que conseguiu conquistar um negócio. Não, todo mundo fala, né? Não foi a Princesa Isabel que deu. Não, não foi. Foi pressão interna social brasileira que deixou o governo imperial de tal maneira que tinha que abrir, inclusive sem a resistência dos conservadores. E aí o que acontece, né? E eu acho que isso é muito emblemático. Você tinha o Brasil inteiro falando, tem que libertar os negros escravizados. Conseguiram. O que vai fazer depois? Tinha 1 milhão de projetos. Não é que, assim, a história não é abriu a liberdade e jogou todo mundo para... Não, tinha um monte de projeto. Não é que ninguém nunca pensou em projeto. Tinha vários projetos. Mas ninguém conseguiu chegar a um consenso de qual projeto era o mais adequado para a população negra escravizada. E aí o que aconteceu? Os conservadores que estavam unidos chegaram e travaram ali. Travaram onde conseguiram. Né? Então, eu acho que a gente precisa muito disso. Vai ser a nível Brasil, né? A nível política brasileira. E aí, a questão da Patrícia, né? A doutora Valéria, eu fiz até um texto super jato na época que aconteceu, que saiu no Jota. Né? E aí, essa coisa do racismo no dia a dia e coisa de trabalho. Cara, eu vivi racismo, assim, das mais variadas maneiras dentro do trabalho, por muitas vezes, o único negro do local. Então, por exemplo, quando eu estava no Supremo, eu era confundido com motorista, com segurança do ministro e tal, e não como assessor. Porque eu também era o único assessor, né, do Supremo inteiro. Então, não tinha como. Eram 14 assessores por ministro, 11 ministros, um preto, não tem como saber. Né? Então, a gente tem esse lance. E existe um lance também que eu acho que é importante, na questão de ser o negro único do espaço, né? A falta de pertencimento e tal. Eu não ligava tanto para isso até certo ponto, porque eu sempre estava ligado no próximo trabalho, na próxima tarefa e tal. Mas tem uma hora que, tu fica sem ter com quem conversar, sabe? Sem ter com quem dividir, sem ter um espaço seguro. Principalmente em Brasília, que você está sempre trabalhando. Tipo, o almoço qualquer é trabalho, o jantar qualquer é trabalho. E aí, o que eu tinha de válvula de escape é quando eu ia para o Rio e encontrava os meus amigos. Aí eu sabia que eu estava de boa. Então, isso foi o que eu mais senti falta, assim. E que hoje em dia eu tenho aqui em São Paulo o mínimo de desligamento, assim. Então, para mim, essa coisa do racismo mais do dia a dia de trabalho eu não vejo tanto, né, hoje em dia. Mas tem colegas da Zona Leste, daqui de São Paulo, que saem da audiência e pegam dura da polícia. Né? Normal. Eu falei agora o cara da Zona Oeste, que é um bairro classe média alta, que tomou arma na cara. Né?
Então, isso existe muito, isso são violências. Tem nessa ação de reparação que eu falei com vocês, a gente pegou alguns estudos, né? Um de psicologia, um de economia e um de história. E aí, o de psicologia, ele fala sobre que o racismo ele causa um estresse pós-traumático contínuo, né? Eu acho que essa expressão ela condensa exatamente tudo. Eu não preciso nem explicar, né? E é isso. Todo mundo fala do estresse pós-traumático, que tem que ter cuidado, não sei o quê. No caso do racismo, ele é diário, ele é a todo momento. E é isso, assim. Eu tenho outros problemas, do tipo síndrome do impostor. Todo mundo fala assim, mas como assim? Eu tenho síndrome do impostor. Quando eu fui contratado pelo Globo, eu fiquei alguns meses tratando dessa coisa. Tipo, o que eu estou fazendo aqui no maior jornal do país, sabe? Hoje em dia eu estou mais de boa. Mas, assim, a gente tem as nossas inseguranças, muito por conta de ter batalhado contra o sistema, né, o tempo todo. E ainda tem um outro lance que eu queria trazer para vocês antes de fechar. Esse negócio da gente ser negro já é um peso. E a gente se levantar contra o sistema é outro. Então, assim, a tendência que as pessoas têm é de falar assim, isso aí é mais um militante. E aí, além de ser taxado de militante e logo você não tem qualidade técnica, é gigante. E ainda tem um outro ponto, que esse cara é chato, né? Pô, ficar trazendo esse tema para cá, ficar falando disso toda hora e tal. E eu ouvi isso algumas vezes, tá? Quando eu comecei a tratar disso. E eu mantive. Houve alguns prejuízos por conta disso. Mas eu mantive o ponto, que era de continuar me capacitando, continuar batalhando e tal. Por isso que eu acho muito importante vocês falarem de política pública, trazer essa parte da negritude, que vocês são negros, mas também pensar em outras matérias para vocês se especializarem, né? A Ellen trouxe aí o direito ao transporte. É uma coisa que pega todo mundo, né? Então, assim, é uma coisa que pega o pobre. Muito pouco falado, Irapuã. Muito pouco falado. Sim. Até quando você vai para um congresso, eles enumeram os direitos sociais. Eles não falam em transporte. Sim. Eles sempre falam saúde, educação, mas quando você vai... Pode parar para procurar. Todo congresso que tiver que falar, quando falar sobre direitos sociais, raramente eles irão elencar o direito ao transporte. Sim, e aí acho que esse é o ponto, assim, porque na minha tese de doutorado eu queria falar sobre população negra e processo civil. E aí não deixaram. Foi um pega para capar tremendo na entrevista para eu ser aprovado. E eu refutei todos os argumentos, enfim. Mas ele fala assim, cara, eu acho que vai ser mais interessante se você tirar a parte racial e ficar com a parte de combate à pobreza. Tá bom, vou fazer o que tem que fazer, vou entregar e beleza, entendeu? E aí depois eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. E aí eu apresentei minha tese original para o Owen Fiss, que é um dos caras mais sinistros assim, de Yale. E ele se amarrou. Eu tive a oportunidade de conversar com um cara que o pai dele era amigo do Martin Luther King também. E ele também se amarrou, sabe? Eu falei, cara, o pessoal na UERJ, pô, bateu pra caramba, eu tô aqui na melhor do mundo e o pessoal se amarrou, sabe? Eu falei, não pode ser tão ruim. E aí, o que eu fiz na minha cabeça? Também tem esse lance também de vocês serem estratégicos. Beleza, eu sigo as regras do jogo, faço o que tem que fazer, depois, quando eu ficar independente, eu me viro. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender muito com a ancestralidade. Eu trouxe dos Gama, mas a gente também traz os capoeiristas, que fizeram a luta dentro da dança, a gente traz os candomblecistas, que fizeram a religião fazer o sincretismo, né, com o catolicismo, e eu acho que é isso, assim, a gente tem que ser estratégico, a gente tem que ser esperto e fazer do limão uma limonada mesmo. Eu só preciso ir, que eu estou 1 hora atrasado. Eu ficaria muito conversando com vocês horas, mas eu preciso ir. Eu já queria deixar em nome do PPGD o convite para você, porque o nosso coordenador já deu liberdade para a gente convidar docentes pretos, docentes negros para o nosso programa
docentes convidados. Então, assim, ele só dizia para a gente assim, tem que ter doutorado. Como você falou a palavra tese, eu já falei, opa! Ah, não, eu defendi a minha em 2020. Mas fui professor da UERJ. Então, assim, Unirio, quem falou UERJ, depois, com certeza, a gente vai conversar mais sobre isso, mas, assim, já fica o convite para você, como nosso professor convidado na Unirio, porque é outro desafio, né, para a gente, assim, como pessoas, assim, pretas, a gente é muito difícil encontrar na docência, no direito, principalmente, né, pessoas docentes, pessoas com doutorado, que possam integrar o programa. A gente, às vezes, sente muito essa dificuldade. Então, sim, assim, e aí gostaríamos também de agradecer a você, gostaria de agradecer a todos os presentes aqui, né, nesse evento, nessa palestra de encerramento, a professora Ana, que esteve com a gente em todos os dias também. Muito obrigada a todos que estiveram na organização, obrigada mesmo de coração. Perdão, Irapuã, pelo horário que foi se avançando, o seu compromisso. E aí é isso, gente. Não vamos avançar mais, porque o nosso convidado tem horário também. Obrigada, Irapuã. Ficamos em contato. Acabei de começar a Academia Ponta do para Todos. Eu fico falando isso. O chat não está disponível. Não está. Mas depois o Jorge passa meu contato para vocês também. E eu estou lá no Instagram também, @irapuã.santana. Estou sempre trazendo alguma coisa diferente aí, arrumando mais tretas também. E é sobre isso. Gente, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Obrigado mesmo. Muito obrigada, gente. Tchau, até a próxima.